Olá, meninas, tudo bom? Hoje é segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 21º dia da 11ª caminhada de oração. Nós estamos falando de descanso, libertação e juízo, e o tema do dia é seu corpo, sua casa. O texto vai estar em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19 e 20. Antes de entrar na mensagem, irmãs, é com muita gratidão que a gente começa mais uma semana que a gente pode agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, que a gente possa viver, com uma vida simples, abundante, cheia da graça do Senhor. E hoje nós vamos estar falando do corpo. Nós estamos falando nesses dias aí, nós chegamos já, irmã, a 30%, concluímos 30% da nossa caminhada. Serão 70 dias, a gente ainda tem aí pela frente 49 dias para a gente ouvir aquilo que Deus quer nos ensinar. Então, aguenta firme, não desista, invista em você, invista no chamado que Deus tem na sua vida, tá bom? Bom, antes de entrar na mensagem aqui de ler o 1 Coríntios, eu queria que a gente lembrasse, lá no começo de Gênesis, que Deus, quando nos criou, Ele fez do pó da terra. Então, nós somos um vaso de barro com sopro dentro, um sopro de vida. É o sopro de Deus que sustenta todo o nosso ser. E a gente muitas vezes passa por essa vida, alguns anos e anos, e a gente não dá atenção devida à nossa casa. Essa casa que habita esse sopro é o nosso corpo. O nosso corpo é barro, é pó, é cinza. Nós somos muito frágil. Isso fala de fragilidade. E hoje termina a festa dos tabernáculos, que eu disse que é uma festa que a gente habita em tendas, para lembrar da fragilidade, para lembrar que é Deus que nos sustenta, para lembrar que Ele que nos protege, para lembrar do tempo que o povo peregrinou ali no deserto, e o Senhor quer trazer isso à memória, Ele quer nos chamar a atenção para a gente olhar para o nosso corpo. Durante muito tempo, na igreja, a igreja cristã, a igreja católica, na igreja que se diz cristã, ela olhou o corpo como algo ruim, algo pecaminoso, porque quando a Bíblia fala também que o nosso corpo é carne, que no nosso corpo habita a carne, habita a parte do pecado, nós já nascemos contaminados, nós já nascemos de um casal em pecado, como diz a palavra, Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Então a geração já vem com o pecado dentro da nossa carne, mas devido a isso, muitas igrejas teve essa filosofia de que o corpo era ruim, então a gente tinha que punir o corpo, fazer sacrilégios, como se fosse, quando você vê andar numa escadaria de joelho, você parece que está punindo o seu corpo. E Deus tem trazido uma nova concepção. O nosso corpo é frágil, o nosso corpo ele é tendencioso ao pecado, sim, mas nós temos que olhar para o nosso corpo de uma maneira também especial, porque ele é a casa do Senhor. Então vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19 e 20, fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós temos que lembrar que somos vasos, somos pó, somos pecadores, sim, mas existe um sopro muito especial, muito valioso que está dentro de nós. E o nosso corpo, irmãs, como templo do Espírito Santo, um lugar onde Deus habita, a gente tem uma infinita fonte de tudo que a gente precisa dentro desse corpo. Tudo que a gente precisa está dentro desse corpo. Toda sabedoria, todo conhecimento, toda revelação, toda resposta, tudo está dentro de nós, porque o Senhor está dentro de nós. E vamos ler Salmo 139, do versículo 1. Vou tentar resumir, mas vamos ler aqui, que é muito importante esse salmo. É o salmo de Davi que diz assim, Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto.
De longe você penetra os meus pensamentos, você esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já me conhece. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde eu vou fugir? Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu vou fugir da sua face? Se eu subo aos céus, o Senhor lá está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também está. Eu vou pular aqui para o versículo 12. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles está escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Vou parar por aqui. Esse texto fala, né, irmãs, que enquanto a gente lê, a gente pode imaginar a formação de um feto. Aqui está dizendo que numa substância ainda informe, Deus já nos conhecia. Está dizendo que nenhum dos nossos ossos foram encobertos. Está dizendo aqui que Ele nos formou, que Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, que Ele conhece o que nós vamos dizer antes mesmo que a palavra saia da nossa boca. E aqui está dizendo que os nossos dias foram escritos no livro dele, está tudo escrito e determinado. Ontem eu estava ouvindo um rabino falar que o dia de hoje, que começou ontem, mas vai até hoje às 6 horas, que é o 7º dia da festa do tabernáculo, né, do Sukkot, falou que é um dia de liberar decretos, que é um dia onde aquilo que está escrito no livro da vida, no seu livro, é liberado para a terra, para que se cumpra. Então, irmãs, Deus, quando Ele nos criou com um propósito, Ele nos criou com um destino, Ele nos criou com uma missão, né? Ele colocou você na terra para brilhar a luz dele, para você refletir tudo isso, mas através do seu corpo. Então, por muitas vezes, a gente cristão, a igreja, a gente se escondeu atrás só do espiritual, né? Ah, não, é só espiritual. E aí buscava, mas a gente tem que entender que faz parte o nosso corpo também. Então nós temos que despertar, irmãs, para cuidar desse corpo. Então eu quero começar a falar sobre isso. Deus está chamando a atenção para a gente, para nós cuidarmos desse corpo, dessa casa, assim como nós estamos cuidando da casa física, assim como nós olhamos para a terra, né? Deus, Ele te projetou, Ele te amou, Ele quer curar os seus olhos em relação à visão que você tem de você mesma. Quando eu disse ali no devocional do banheiro que muitas mulheres se banham rápido, não se olham. Muitas mulheres não se olham. Muitas mulheres não se amam ainda, irmãs. Muitas mulheres não olham no espelho, não se curte. E que nesses dias o Senhor nos cure, para que você tenha prazer de se cuidar, de se amar. Você é única, você foi criada da maneira que Deus quer. Não há ninguém no mundo igual a você, irmãs. Não há ninguém. Isso não é impressionante? Nós temos filhos, os filhos saem parecidos com a gente, mas não há ninguém igual a gente. Nós somos únicas e nós temos que buscar ver a nossa vida, a nossa beleza, o jeito que Ele nos criou através dos olhos de Deus. E para isso nós precisamos cuidar desse corpo. Nós não podemos tratar esse corpo de qualquer maneira. E nessa geração, nesse século, nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãs, o segredo dos últimos dias, o segredo para aguentar o rojão dessa vida, para aguentar o rojão que está vindo, para aguentar as coisas que nós estamos vendo e vivendo, é estar com o corpo alinhado,
E Deus já tem trazido essa unção para a terra, já tem trazido esse despertar para a terra. Nós é que ainda estamos dormindo, mas várias pessoas, vários povos, várias religiões, vários segmentos já estão caminhando nisso. Eu já falei disso no outro devocional, que quando a gente vê uma multidão, né, entendendo o mesmo assunto, falando do mesmo assunto, é porque Deus está trazendo sobre a terra algo que, olha, foca nessa área agora, invista nisso aqui, porque isso vai ser importante. E nesse momento da humanidade, nós precisamos focar na nossa saúde. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. É lógico que por mais que alguém cuide do corpo, irmã, ela não está livre de ter uma enfermidade, né, de ter uma doença que possa levar ela à morte. Ela não está livre de não passar nenhum problema nessa área. Mas a nossa responsabilidade é valorizar essa casa que nós habitamos, né? Porque a nossa alma, a nossa essência, o nosso espírito está aqui dentro desse corpo e o Deus poderoso está aqui dentro. Então nós falamos muito de casa e que Jesus disse, estou à porta e bato, eis que se você abrir eu vou entrar e vou cear com você, e isso também fala da porta do nosso coração. Mas será que nós temos cuidado de onde Ele quer habitar, que é o nosso coração? Então nós vamos estar falando, hoje eu estou falando basicamente do corpo em geral, mas nós vamos estar dividindo os próximos dias, nós vamos falar dos 5 sentidos. Eu senti muito de falar disso, um pouquinho disso, dos 5 sentidos. E para a gente nos treinar, para a gente nos limpar, para a gente ficar bem equipada. O Senhor conta com seu corpo, irmã. O Senhor conta com seu corpo saudável, nutrido, descansado, cuidado, porque Ele precisa que você caminhe por onde Ele quer, Ele precisa que você vá aonde Ele quer, Ele precisa que você abra a boca e fale aquilo que Ele quer, Ele precisa do seu fôlego para você louvar, né? Então Ele quer que você esteja bem. Então vamos ler agora 3 João, capítulo 1, versículo 2, só tem um capítulo, né? O livro de 3 João, que fala assim: Amado, acima de tudo, eu faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha que tremendo aqui essa saudação, né? Então essa saudação aqui está dizendo que eu desejo que você seja próspera a sua saúde, assim como é próspera a sua alma. Então nós temos que buscar, dedicar, olhar, porque quando nós não cuidamos do nosso corpo, irmãs, nós estamos desprezando muitas coisas do Senhor, muitas coisas. Quando nós não valorizamos aquilo que o Senhor nos deu, porque o corpo foi o Senhor quem nos deu, né? E quando nós não valorizamos, aí a gente está deixando de viver grandes coisas com o nosso amado. Então Deus quer chamar a atenção para a gente nesse assunto. Antes de entrar aqui, eu quero ler Provérbios, alguns textos de Provérbios, mas não deu para eu deixar todo esse versículo, irmã, porque é muito longo, mas eu quero falar de 2 personagens que depois quem tiver interesse pode procurar sobre isso. 2 personagens que eu acho que fala muito de saúde e que é incrível e que a gente pode aprender muito com eles, é Daniel e Esther. O livro de Esther, a gente vê o quanto que ela investiu. Ela precisou investir muito no corpo dela, ela precisou cuidar da saúde, ela precisou comer certos alimentos, ela precisou usar óleos, ela fez tratamento um ano se cuidando, né? Eu tenho uma caminhada só de Esther, que eu falei sobre esses cuidados, sobre cada coisa que ela usou ali, cada óleo, cada coisa. Ela investiu para cumprir um propósito. Ela se preparou para receber algo da parte de Deus. Daniel, a mesma coisa. Daniel chega num reino e vê que as coisas ali correm solta, né? E ele falou, opa, deixa eu botar limite aqui. Então Daniel começa a separar uma alimentação melhor. Então, irmãs, nesses dias de caminhada, invista. O seu corpo, irmã, ele é o banco da vida. É de lá que você vai sacar energia para o dia seguinte. É de lá que você vai sacar alegria. É de lá que você vai sacar descanso. A coisa não vem em cima da gente. Acordei, orei e recebi. Tem coisa que não, irmã. Tem coisa que sim, mas tem coisa que não.
Tem coisa que você provoca o milagre, né? Igual nós estamos falando de descanso, de libertação, de juízo. O descanso no corpo, a não ser que a gente esteja sofrendo de uma opressão demoníaca, aí você pode receber um alívio e um descanso quando recebe uma oração. Mas, no geral, você vai ter que provocar esse descanso. Você vai ter que mexer na sua agenda, você vai ter que dormir mais cedo, você vai ter que comer alimentos mais saudáveis. Não vai ter como você viver de qualquer maneira, sem cuidar do seu corpo e receber esse descanso. Então, nós vamos precisar treinar o nosso espírito, treinar a nossa alma, treinar o nosso corpo. E isso é uma jornada de uma descoberta muito, muito linda, porque tudo o Senhor fez para que nós tivéssemos uma vida sincronizada com o Espírito. Então, leia Esther, leia Daniel, né? Eu gosto de Daniel porque Daniel tem é o livro que mais fala de jejuns parciais, porque o jejum total ele é maravilhoso. O jejum total ele traz cura, né? O jejum total, eu já falei disso aqui várias vezes. O jejum, quando você está em jejum total, o seu corpo, ao invés dele focar, ele não tem nenhum alimento ali para ele focar na digestão, então ele começa a focar em coisas que ele precisa resolver. Essa área dela aqui não está muito boa não, essa diabetes aqui, dá para a gente controlar melhor. Essa pressão está um pouquinho descontrolada. Então o próprio corpo, ele foi criado, irmã, para ele se restabelecer, para ele ter uma harmonia, né? Ele fica o dia inteiro trabalhando ali para manter a nossa saúde, para manter a gente com vida. Mas quando a gente dá um descanso de certos alimentos, de um alimento total, aí o corpo pode investir em outra área. Mas, que aí agora tá essa onda, né, irmã, do jejum intermitente, né? E as pessoas vão de cabeça no jejum intermitente. Em parte é bom, mas eu não gosto dessa onda, porque eu acho isso muito, principalmente para quem é cristão, sabe? Eu acho muito triste você passar um dia inteiro sem comer, sem alinhar com o espiritual. Isso para mim é muito, para mim que amo o Senhor, que sou zelosa com as coisas de Deus, é incabível na minha cabeça. Por que muitas mulheres cristãs não fizeram isso antes? Entendeu? Nunca, porque lia na Bíblia, via Jesus falando que fez 40 dias, nunca se interessou em fazer o meio dia de jejum, agora porque tá na onda fitness, vão meter a cara e ficar 17 horas, 18 horas, sei lá quantas horas, mas papai não tá nesse negócio assim, eu nem oro, eu não quero botar o meu espiritual junto nisso, é só pro corpo, então isso eu sou muito chata nesse assunto, mas enfim, não quero me entristecer hoje, além do que já tem para entristecer, né? Mas aí, irmãs, o jejum total, ele tem muitos benefícios. Mas o jejum de Daniel, o livro de Daniel tem vários jejuns parciais. E eu acho isso muito legal, porque o jejum total, muitas vezes, se você é fácil fazer um jejum total, nem todo mundo é fácil, né, irmã? Mas tem gente que tem facilidade de fazer um jejum total. E às vezes a pessoa se acostuma. Porque nós precisamos ver o que nosso corpo precisa, que tipo de sacrifício nós podemos oferecer para o Senhor. E às vezes a pessoa se acostuma a fazer um jejum total, sendo que um jejum parcial seria um pouco mais difícil para a pessoa. Então, por exemplo, eu vou ficar o dia inteiro, vou ficar até às 6 da tarde sem comer. Ótimo, né? Às vezes ela está se escondendo atrás dessa desculpa. Eu vou ficar até 6 horas sem comer, mas na hora que vai comer, come tudo. Agora, se ela fizesse, por exemplo, eu vou fazer 70 dias sem carne, eu vou fazer 70 dias sem doce, aí eu queria ver como é que era, qual que é mais difícil, ficar até 6 horas sem comer uma coisinha, ou cortar por dias aquilo que você sabe que faz mal, aquilo que é importante e que seria um sacrifício que ia te alinhar ainda mais. Eu não tô falando de nível de sofrimento, irmãs. Não tô querendo. Jejum não é nível de sofrimento. Isso aqui faz sofrer mais, isso aqui faz sofrer menos. Eu tô dizendo daquilo que você vai entrar no mais profundo. Quando você percebe que seu corpo está acostumando, que você está confortável, eu tô falando na parte de corpo, nós precisamos puxar o nosso corpo aí um pouquinho além. Tá bom? Bom, deixa eu ler aqui em Provérbios 3. No capítulo 3 de Provérbios, no versículo 7 e 8, fala assim: Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Então, aqui está dizendo que para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos. Exatamente dessas coisas que eu estou falando. A gente tem que buscar da parte do Senhor.
Pai, o que é que o Senhor quer realmente? Como eu posso cuidar do meu corpo? O que é que tem me feito mal? Sabe? Começar a trabalhar em cima daquelas coisas que têm me feito mal, aquelas coisas que eu precisava fazer e deixo de fazer, quando a gente esquece de beber água, que a gente sabe que é importante, quando a gente não faz nenhum exercício, nem caminhar um pouquinho, mesmo sabendo que é importante, quando a gente não consegue deixar de comer um alimento, sabendo que aquilo faz mal para a nossa saúde, né? Refrigerante, muita carne, muito doce, muito pão. Não estou dizendo, irmã, que a gente tem que ter uma alimentação parecendo passarinho. Não, você tem que ter uma alimentação saudável, mas que o Senhor te ensine a gostar das coisas. Não vamos ficar sofrendo, comendo coisas que a gente não gosta, só porque está na moda, não. É você ter uma dieta baseada naquilo que o Pai tem para você. Quando você vê Esther, ela tinha uma dieta baseada no que Deus tinha para ela. Você vê Daniel, Deus tinha uma dieta baseada para ele, naquilo que Deus tinha para ele. Então você precisa descobrir, assim como o seu estilo de casa, como é meu estilo de casa, eu preciso descobrir qual é o estilo de uma alimentação, que eu não gosto nem dessa palavra dieta. Qual que é o estilo da alimentação, o estilo de vida que Deus tem para mim. E aí você vai caminhando naquilo. Então hoje é apenas um despertar. Como é que está a minha casa física? Como é que tá? A gente sempre pode melhorar, irmãs. Não há nada bom que não possa ficar melhor. E o meu versículo dos últimos dias é: a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, melhorei esse ano que vem melhor. E você vai se consagrando e você vai se alinhando para o propósito que Deus tem. E aqui está dizendo: não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor. Aparta do mal. Tira aquilo que faz mal para você. Isso vai ser saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. E às vezes, irmãs, tem tanta gente passando tanta dificuldade, com tristeza, com ansiedade, com desânimo, sem ânimo para viver, sem ânimo para sonhar. São coisas que talvez uma mudança na sua alimentação, uma mudança nos seus hábitos já ia mudar toda essa história. Então nós precisamos estar atentos. O que Deus quer transformar na nossa vida. Vamos ler para terminar Provérbios 17, capítulo 17, versículo 20, que fala assim... É isso mesmo? Espera aí, 17, 20. Provérbios 17, 20. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Não é bem esse. Não, esse aqui, é o 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu coloquei errado, tá, irmãs? Então, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Agora, olha aqui a conexão da vida. Coração alegre. Como que vai ter um coração alegre se nós estamos cansadas, se nós temos insônia, se nós passamos semanas, dias dormindo mal, se a gente está inchada, se a gente está acima do peso, com pressão alta, com colesterol, com diabetes? Como é que nós vamos ter um coração alegre, irmãs? Agora, o coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha só. E um coração triste, irmã, automaticamente tem um espírito abatido. Porque o espírito habita dentro de nós. E o espírito vai ficar abatido se você não tem força, você não tem energia, você não tem uma visão. Então, Deus está nos chamando a gente se posicionar, cuide do seu corpo. Seja sua amiga, valorize aquilo que Deus te deu. Valorize a sua casa, onde habita a sua mente, onde habita o teu espírito, onde habita a tua alma, e valoriza onde habita o Todo-Poderoso dentro da gente. Nós somos o templo. Lembra quando eu disse que da construção do templo, né? Falei algumas coisinhas que tinha repartições. Nós também temos as repartições. O nosso coração, aqui está falando do coração, que o coração alegre é bom remédio. Eu tenho falado da minha patroa, né, irmãs, que ela teve o AVC, que ela está acamada, ela ficou praticamente paralisada. Graças a Deus que ela ainda tem a mente dela, que ainda conversa, entende alguma coisa, fala alguma coisa, mas por muitos meses ela ficou com a mente muito confusa também, teve muita alucinação, confusão mental, agora já está um pouco mais estabelecida na mente. Mas uma das coisas que Deus mais me mostrou
Muita gente tem AVC, muita gente tem derrame e volta, né? Muita gente. Uma amiga mesmo dela ligou para ela, a mulher tem mais de 80 anos, minha patroa fez 73, né? Final de semana retrasado. E a mulher contando que aliás, ela teve o AVC quando ela estava com 80 anos, então ela já tem mais de 80, e que ela recuperou totalmente. E eu fico assim, Senhor, o que aconteceu com a minha patroa? Mas o que aconteceu, irmãs, é que a saúde dela não deu chance dela se recuperar. Porque quando ela teve esse derrame, ela descobriu que ela tinha diabetes, ela descobriu que ela tinha pressão alta, entendeu? Então, assim, ela não se cuidava nem um pouco. Eu trabalho 6 anos ali, irmã, essa mulher, eu nunca vi essa mulher direito beber água. Era só chá gelado o dia inteiro, não chás bons para a saúde, mas chá à toa, com muito açúcar, que você compra e por aí, enfim. Então eu fui vendo que o fruto de tudo que a gente faz, uma hora vem. É aquilo que eu disse, ninguém está livre de sofrer algo, ninguém está livre de sofrer um derrame, por mais saudável que seja, por mais jovem que seja. Eu já perdi uma prima com 30 anos com um derrame. Mas, irmãs, se Deus der a chance de você passar por aquela prova, se o seu corpo estiver melhor, aí você vai ter uma recuperação melhor. Mas se a gente não cuidou de algumas áreas, aí a gente pode ter uma dificuldade em coisa que a gente poderia estar sendo aprovada. Então, nesses dias, o Senhor está nos chamando a atenção a cuidar do nosso corpo. Isso é algo muito importante ser falado com as mulheres sempre. Isso é muito importante de falar comigo mesmo sempre. E quanto mais velho a gente vai ficando, irmãs, mais a gente precisa se cuidar. A gente, mulher, tem fases da nossa vida que a gente precisa de cuidados mais específicos, sabe? Daqui a pouco, aquelas que estão passando dos 45, ou às vezes até antes, tem mulheres que já estão entrando na menopausa, é uma área que a gente precisa estudar, a gente precisa investir antes de chegar lá. A gente não pode apavorar de uma hora para outra e perceber que está sendo que a gente teve, se começa com 40 e tantos, ou se você observa a sua genética, como é que vai ser, por que a gente não pensou nisso antes, né? Eu lembro que eu estava lendo, já tem uns 3 anos, que a gente estava lendo sobre chá de folha de amora, tá aquela mó moda, tá até suplementos de amora, e aí eu quis achar esse chá para começar a tomar. Então, assim, a gente pediu o Espírito Santo para nos guiar, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Invista no seu corpo. Seu corpo é o banco da vida. Você não tem como sacar nada de lá que você mesmo não depositou. Não adianta a gente querer ter um sono reparador, blá, 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 se você não caminha nesse trajeto de disciplina há tempos. Não adianta a gente querer, mas eu sempre dormi tarde, que é o meu caso, eu sempre dormi tarde, eu aguentava o rojão. Irmãs, depois dos 30, depois dos 40, a gente não aguenta mais, não dá para caminhar mais naquele mesmo ritmo. Eu me lembro quando eu tinha 29, 30, até os 35, eu podia dormir tardão, acordar ali, sabe? Eu podia dormir tipo 2, 3 da manhã e acordar às 6 e trabalhar e estava ótima. Hoje, se eu fizer isso, irmã, eu viro um caco. Né? E não só fisicamente, espiritualmente. Como que o Senhor vai falar conosco? Como é que a gente vai ter lembrar das palavras se a gente está com uma mente cansada, a gente fica nervosa, a gente fica entristecida, a gente fica irritada? Então, nós precisamos dar atenção àquilo que Deus está falando conosco. Então, esse é o devocional de hoje. A música do dia é Eu Sou Sua Casa. Ouça, cante, louve. Tem uma semana de vitória, irmã. Cuide de você, se ame, olhe no espelho. Agradeça a Deus pelo seu corpo, do jeitinho que ele é. Você pode melhorar, você pode cuidar, mas Deus te criou daquele jeitinho. Ele te fez assim, ele quis assim. Não é culpa da genética, não é culpa do seu pai, da sua mãe. Ele te quis assim. Tá bom? Ele te ama assim. Então vamos orar e vamos começar a semana com a graça de Deus. Pai, graças te dou, porque Tu és bom. Tu és bom. Tua palavra diz no Salmo 139 que Tu nos teceste.
Ô papai, tu nos teceste dia a dia, durante 9 meses, o Senhor foi construindo cada parte do nosso ser. Nos perdoa quando a gente não valoriza, quando a gente não tem discernimento, quando a gente não dedica, quando a gente não honra, quando a gente não respeita o nosso corpo. Pai, obrigado que o Senhor nos criou da maneira que nós somos, que nós venhamos ser curada nos nossos olhos, as mulheres que estão ouvindo esse devocional, seja curada nos olhos e comece a enxergar a beleza que o Senhor colocou em cada uma de nós. Nós somos diferentes, com belezas diferentes, com maneiras diferentes, com biotipos diferentes. Senhor, o Senhor nos quer alinhada como Esther. Esther estava alinhada, Esther estava bem cuidada no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, na sua mente, para chegar ao posto de rainha, para fazer aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Então, em nome de Jesus, Pai, que nesses dias o Senhor esteja falando conosco e nos ensinando a despertar. Em nome de Jesus. Nos dê uma boa semana. Amém.